Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 2 Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do acampamento israelita." Disse Davi: "Conte-me o que aconteceu." E o homem contou: "O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos." Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" O jovem respondeu: "Cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: 'Aqui estou.' Ele me perguntou: 'Quem é você?' 'Sou Amalequita,' respondi. Então ele me ordenou: 'Vem aqui e mate-me, estou na angústia da morte.' Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor." Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "De onde você é?" E ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita." Davi lhe perguntou: "Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: "Vem aqui e mate-o." O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: "Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: 'Matei o ungido do Senhor.'" Davi lamenta-se por Saul e Jonatas. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros! Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas. Porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados.
Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Segundo Samuel capítulo 2, Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Isbosete proclamado rei de Israel. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. A guerra entre Judá e Israel. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruía, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude, o outro no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Elcate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruía. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Maanaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército, e viram que faltavam 19 soldados além de Azael.
Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. 2 Samuel, capítulo 3. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Os filhos de Davi em Hebrom. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abiagail, filha de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O apoio de Abner a Davi. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai?" Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: "Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba." Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: "A quem pertence esta terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo o Israel." "Está bem", disse Davi, "farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver sem trazer-me Mical, filha de Saul." E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: "Entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus." Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: "Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos." Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: "Deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares." Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Quando Joabe foi falar com o rei, ele disse: "Que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo." Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: "Eu e meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada ou quem passe fome."
Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, quando ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner: porque morreu Abner, como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa, enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. 30 de março. E hoje nós vamos falar sobre lamentos. No livro de 2 Samuel, no seu capítulo 1, dos versos 19 a 27, vemos Davi e todo o povo chorando pela morte de Saul. A palavra usada naquele momento era de lamento, que quer dizer, nesse contexto, grito de dor. Eles literalmente gritavam de dor pela morte de Saul e Jonatas e do exército de Israel. O costume bíblico exigia demonstrações audíveis e intensas de luto quando alguém morria, especialmente quando este alguém era o rei. Além de chorar em voz alta, era comum, a fim de expressar luto, rasgar as próprias vestes. Vestir um tipo de roupa feito de pano rústico ou pelo de cabra, chamado de pano de saco, ou roupa de luto, além de jejuar e jogar cinza sobre a cabeça. Essa era a forma de expressar o luto e a dor pela perda de alguém. Davi também expressou sua dor transformando o seu lamento num poema registrado nesses versículos. Os hebreus tinham o costume, às vezes, de contratar pranteadores profissionais para ajudá-los nos lamentos, conforme está registrado em Jeremias 9:17. Embora o luto tenha seu lugar e o sofrimento seja uma reação natural a uma situação de tristeza, especialmente pela morte e pela perda de alguém, Deus põe limites à forma de expressar o luto. Vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, conforme o que está escrito em Deuteronômio 14, 1 e 2. A mesma mensagem é confirmada no Novo Testamento, quando os cristãos são lembrados a não se entristecerem como os outros que não têm esperança, em 1 Tessalonicenses 4:13. Com isso, nós podemos aprender que o Senhor em tudo exige de nós equilíbrio. Quando algo ruim acontece conosco, nós precisamos lembrar que o propósito da nossa vida, nós precisamos lembrar que tudo em nós é para a glória do Senhor, é por Ele e para Ele. Ele é a nossa esperança e por Ele ser a nossa esperança, nós devemos confiar nele em qualquer circunstância. O Senhor não exige de nós que nós não soframos ou ignoremos a dor que nós estamos passando. Pelo contrário, nós temos que senti-la, viver aquela dor. O processo de luto precisa ser vivido, encarado, reconhecido e vivido. Porém, com a presença do Senhor, é quem vai garantir de nós que esse momento realmente será apenas uma passagem, apenas um momento e não uma estação de morada. Deus deseja para nós que nós possamos confiar nele, mesmo em meio a circunstâncias adversas e insuportáveis de dor, como a morte, a enfrentar a morte de alguém. Nós precisamos colocar no Senhor a nossa confiança na certeza de que Ele tem cuidado de nós, ainda que na dor. O Senhor, Ele é a minha esperança e a sua esperança de que dias melhores virão, ainda que nesse momento, até mesmo a perspectiva ou pensar em dias melhores também nos cause dor.
Deus trará uma nova vida, uma nova história, um reviver sobre a sua história. Mas você precisa e nós precisamos confiar nele. Durante o momento de dor, se achegue ao Senhor, sinta o seu abraço, sinta a presença do Espírito Santo lhe dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor virá pela manhã, conforme que está escrito em Salmo 30, verso 5. O Senhor, Ele é a sua manhã e é a certeza da sua vitória. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, fala com ele ou com ela agora, Senhor, que Tu é a esperança dele, que Tu é, Senhor, a esperança em quem ele pode confiar, em quem ele ou ela pode confiar. Que esta pessoa agora, Senhor, seja qual for o momento de dor que ela esteja passando, ela possa se achegar a Ti, que o Senhor a abrace agora e enxugue as suas lágrimas, enxugue dos seus olhos toda a lágrima. E traga palavras, Senhor, de consolo e de força e fortaleza, na certeza de que o Senhor tem dias melhores à frente, que o Teu melhor está por vir na vida desta pessoa agora. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e até o próximo devocional.